A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer na ressurreição de Cristo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E hoje, lição de número 12, Fé para crer na ressurreição de Cristo. O texto principal encontra-se em Salmos, de números 49, versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Resumo da lição. A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os que morreram em Cristo um dia também ressuscitarão. O texto bíblico encontra-se em Lucas, capítulo 24, dos versículos de número 1 ao 7. Então vamos iniciar nossa lição de número 12. Fé para crer na ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, esse tema é a pedra angular, é uma doutrina central da fé cristã. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa doutrina é uma pedra angular, meu irmão. A ressurreição de Jesus ela é mencionada mais de 104 vezes no Novo Testamento. E por que esse fato é tão comentado? Qual a importância? Em primeiro lugar, nós devemos entender que foi o cumprimento à risca da palavra dos profetas e do próprio Jesus que falou sobre a sua ressurreição. Salmo 16, versículo 10, Isaías 26, 19, 53, 10 e Mateus 16, 21 e Mateus 17, 23. Em segundo lugar, por que a ressurreição de Cristo é importante? Porque a verdade das Escrituras foi justificada, pois dependem do fato da ressurreição. Em terceiro lugar, também foi a evidência central da divindade de Jesus, Romanos 1,4. Em quarto lugar, sua ressurreição é um atestado de veracidade à fé cristã e a consequente pregação do Evangelho da graça de Deus, o testemunho dos apóstolos, a certeza do juízo final e o fundamento da esperança do justo na salvação eterna que os aguarda no céu. Então, nesta lição, nós seguiremos o script que foi dado pelo autor da lição, falando sobre algumas objeções quanto à ressurreição de Cristo, bem como as respostas que nós daremos a ela. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar justamente sobre essas teorias a respeito da ressurreição de Cristo. E a primeira teoria que ele vai mostrar é de um pensador alemão chamado Lenzing. A pronúncia não sei se está certa, está na lição dos irmãos. É Gordos Ephraim Lenzing. O que esse pensador alemão falava? Ele colocava dúvida quanto à ressurreição de Cristo, porque ele entendia que as verdades da religião, elas estavam ou deveriam estar entre as verdades da razão. Por isso ele entendia que as verdades religiosas não podem jamais ser provadas pela investigação histórica. Assim, se ele estivesse certo, a apologética histórica a favor do cristianismo não passaria de um esforço inútil. Ele argumentava que o evangelho para ele não era uma fonte confiável. Como que alguém que nunca viu ninguém ressuscitar, nem conhecia alguém que pudesse confirmar uma ressurreição? Como é que eu vou acreditar num caso que eu não posso, não tem ninguém que fale sobre isso? Isso é o argumento que ele falava. Então, para ele, a ressurreição não passava de um fato que não aconteceu. Para ele, isso era um grande equívoco. O tópico 2 vai falar sobre a ressurreição. É um mito? É uma pergunta. Por quê? Porque através de um estudioso chamado David Friedrich Strauss,
ele desenvolveu a ideia da ressurreição ser um mito, ou seja, para ele a ressurreição era um mito. Em que sentido? A ressurreição de Jesus, ela não deve ser explicada como a resposta à vida que foi restaurada literalmente, ou seja, a ressurreição de Cristo não é literalmente, mas sim como algo que aconteceu na fé das pessoas, algo que foi concebido na mente das pessoas, foi uma projeção da memória. E isso levou à ideia de uma presença viva. Então, portanto, meu irmão, de acordo com ele, um Cristo morto literalmente foi transformado num Cristo ressurreto imaginário, ou seja, um Cristo mítico. E dentro dessa perspectiva de David Friedrich Strauss, juntamente nessa perspectiva foi o que aconteceu, a migração para a teologia. Nós já citamos em outras lições, tanto na lição de adulto como na de jovens, sobre Rudolf Bultmann, que ele entendia justamente isso, que o evangelho, que as escrituras, ela tem contos míticos. E para nós conseguirmos extrairmos as verdades cristãs, as verdades sagradas, nós devemos separar o mito da escritura quanto ao que de fato foi. Isso na mente de Rudolf Bultmann. Entenda isso. Não era um homem que não dizia ser cristão, não era um homem que dizia ser ateu, mas um teólogo que começou com essas ideias. E dentre essas ideias está a desmitologização das Sagradas Escrituras, que é atribuído a esse pensador alemão, a esse teólogo, vamos falar assim, o teólogo alemão Rudolf Bultmann. Então, meus amados irmãos, estas são algumas das objeções que se tem quanto à ressurreição de Cristo, conforme está narrado nas Sagradas Escrituras. O ponto 2 vai falar sobre as evidências da ressurreição. A ressurreição de Jesus. Vai falar por quê? Que Cristo e a sua ressurreição, ou seja, a ressurreição de Jesus, nós falamos no início, é uma das verdades fundamentais do Evangelho, porque a outra é a sua morte expiatória. Cristo é um caso ímpar na história. Cristo é um caso singular na história. Porque de fato ele ressuscitou e cremos nisso, porque isso é o cerne do cristianismo. Se a ressurreição de Cristo não for um fato, o evangelho é vão, conforme Paulo fala aos Coríntios. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que entender sobre a ressurreição de Cristo é que ela afirma de fato a divindade de Cristo, porque Cristo, conforme estudamos em lições anteriores, ele é Deus. E Cristo, como é Deus, ele veio, encarnou, morreu e ressuscitou em corpo literal, não na mente dos seus apóstolos ou discípulos, nas nossas mentes, não, mas cremos que Cristo de fato ressuscitou em um corpo ressurreto, o seu corpo transformado, glorificado. Isto, meu irmão, é o cerne da teologia cristã, da fé cristã da qual nós cremos. Tem-se evidências dos evangelhos. Imagine só, 4 homens escrevem sobre Cristo ressurreto. Os evangelhos, meu irmão, o livro de Mateus, o livro de Marcos, o livro de Lucas e o livro de João, todos eles nos mostram que de fato Cristo ressuscitou. E os evangelhos que nós temos hoje, as Sagradas Escrituras, são os mesmos originalmente escritos. Nenhuma outra obra antiga está traduzida para tantas línguas e mesmo assim concordando com o conteúdo, sendo o texto do Novo Testamento excelente em todos os aspectos, como qualquer obra clássica da antiguidade. Nenhuma obra da antiguidade tem tantos manuscritos quanto o Evangelho.
E cremos que é a evidência dos evangelhos que nos mostra isso. Além das evidências dos evangelhos, que se as provas internas nos 4 evangelhos, meu irmão, nós temos também a questão da evidência circunstancial. Por quê? Porque o cerne da pregação dos apóstolos na igreja primitiva era pregar a Cristo e esse ressuscitado, meu irmão. Não tem como a pessoa chegar e dizer que alguém vai morrer porque está crendo na sua cabeça de uma presença de um Cristo que não foi ressuscitado conforme as objeções que nós falamos anteriormente dos filósofos e pensadores. Meu irmão, ninguém dá a sua vida por alguém que morreu e não ressuscitou. É a evidência circunstancial. Outro ponto também que nós devemos frisar aqui é a mudança drástica do dia de descanso. Meu irmão, estamos falando de um povo dos judeus, de povo que segue os ensinamentos, rudimentos da lei, segue à risca aquilo que aprenderam conforme foi transcrito por Moisés, assim como Deus falou anteriormente a Moisés, aos santos profetas. Meu irmão, e esses homens que eram seguidores judeus deixarem de guardar o sábado como dia de descanso para terem um domingo como dia de descanso, meu irmão, somente algo extraordinário poderia explicar essa mudança. E eu digo para você o que foi esse algo extraordinário que aconteceu. Foi a ressurreição de Cristo. Foi a ressurreição de Cristo, porque isso causou mudança de atitude nos discípulos. Quando Cristo morreu, esses discípulos se esconderam, estavam onde? Trancados, até que Cristo apareceu para eles com as portas fechadas, e Cristo entra e se põe no meio deles e paz seja convosco. Paz seja convosco, e Cristo envia eles. Meu irmão, eles viram Cristo. Não é à toa que Jesus diz para Tomé, porque na primeira aparição que Cristo aparece para os discípulos estavam apenas 10. Tomé estava fora porque Judas já tinha morrido. E Tomé não tinha visto, até que passou-se alguns dias, se eu não me engano, 10 dias depois, Cristo aparece novamente e diz para Tomé: Tomé, coloca a tua mão aqui, coloca teu dedo aqui e vê se não sou eu mesmo. Era o Cristo ressurreto. Em outra ocasião, Cristo pede mel e peixe para comer. Mel e peixe para comer. As pessoas viram. Paulo fala que Cristo ressurreto foi visto por mais de 500 irmãos, que a época que Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele fala: muitos dos quais ainda estão vivos, não morreram. A ressurreição de Cristo, meu irmão, foi algo extraordinário que Deus fez para mostrar que todos aqueles que estão em Cristo hão de ressuscitar também no último dia com os seus corpos. Para encerrar a lição, a natureza da ressurreição de Jesus foi uma ressurreição literal, como nós estamos falando. Cristo ressuscitou em seu corpo físico, sim, porém transformado, não sujeito à matéria, ao espaço, nem ao tempo. Esse é o corpo que Cristo foi ressuscitado, entretanto, um corpo literal, que alguém poderia tocar nele, que ele poderia comer, não que ele tivesse necessidade de comida, de água, porque não tem mais, está em corpo glorificado, mas para mostrar que ele era o Cristo em corpo ressurreto, literalmente, Cristo deixou-nos registrado através do seu Espírito Santo, que instrumentalizou os apóstolos, os santos escritores, a deixarem registrados nas Sagradas Escrituras fatos que nos mostram que Cristo de fato ressuscitou literalmente em seu corpo físico, entretanto transformado, que essa é a esperança de todos
todos os crentes. Cristo não só apareceu para os discípulos, ou seja, os 12 apóstolos, na verdade os 11, mas também a outros discípulos que ele tinha feito aqui. Um dos casos aconteceu justamente no caminho de Emaús. No caminho de Emaús, quando os 2 discípulos ali estão caminhando, Cristo se chega perto deles e os questiona, e ele pergunta: não tens tu sabido do que tem ocorrido em Jerusalém? E Cristo começa a explicar as escrituras para eles. Desde Moisés, passando pelos salmos, pelas leis e os profetas, que de fato Cristo iria morrer. Entretanto, ao terceiro dia ele ressuscitaria. Cristo foi um caso par, porque a palavra de Deus nos fala que ele é a primícia dos que dormem. A primeira ressurreição, conforme está citado no livro de Apocalipse, ela já começou em Cristo, porque ele é a primícia dos que dormem. No arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor nos ares. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Porém, os vivos terão seus corpos transformados, mas os mortos terão seus corpos ressuscitados em corpos gloriosos, porém literais. Essa é a essência do Evangelho. Por isso, a ressurreição de Cristo foi um caso ímpar, porque ele deu início à primeira ressurreição. E essa ressurreição, mesmo, é para os santos, para os salvos em Cristo, os únicos que irão ressuscitar em corpos glorificados são os crentes em Cristo. Os ímpios vão ressuscitar? Sim, vão. Entretanto, em corpos físicos não glorificados nem restaurados. E nesse corpo eles vão viver eternamente em tormento. Não é à toa que quando Cristo vinha após a grande tribulação para resgatar Israel da destruição total, o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E da mesma maneira irá acontecer com os ímpios que morreram sem Cristo, porque vão ressuscitar em seus corpos para o tormento eterno. Que Deus, meu irmão, nos ajude a livrar ímpios, pecadores, do caminho que está destinado, porque a ressurreição de Cristo aponta para o juízo final de Deus sobre a face da terra. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 12. Fé para crer na ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.